Eu queria começar perguntando para Cláudio e Evandro quais são as novidades em relação ao atirador, que ontem a gente foi dormir com essa pergunta: quem é esse cara? E assim, havia e há muitas teorias conspiratórias na internet, nas redes sociais. É impressionante isso, tanto à direita quanto à esquerda. Então, eu quero começar perguntando para você, Cláudio. Vamos começar com o Cláudio. O que saiu até agora sobre o atirador? Bem, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Bem, saiu o nome do atirador, né? A polícia tinha descoberto o nome, mas obviamente eles são bem precavidos em soltar o nome até eles fazerem o exame de DNA, e fizeram isso durante a noite. O nome dele é Thomas Matthew Crooks. Ele é de uma cidade muito próxima de onde aconteceu o atentado, na própria Pensilvânia. E o que é mais interessante para botar fogo aí em tudo o que está acontecendo ele é registrado como republicano, né, como um membro do Partido Republicano, mas ele fez uma doação em 2021, quando ele tinha 17 anos de idade, de $15 para o Partido Democrata, para uma divisão bem específica de um grupo progressista no Partido Democrata lá na Pensilvânia. Obviamente, as redes sociais, né, todas as teorias das conspirações dos dois lados já estão fazendo um show disso daí, né, criando novas teorias, o que isso significa, quem foi que mandou nele. Então, só está colocando fogo numa divisão que está se tornando cada vez mais insustentável, né? Você olha no Twitter aqui nos Estados Unidos, o segundo termo mais procurado é civil war, né? Guerra civil. Então, que já era algo que já estava crescendo muito. Então, esse é um problema para se observar bem como é que vai se desenvolver, porque é preocupante o que pode estar acontecendo aqui nesse país. O Evandro, esse ponto das teorias conspiratórias é bem interessante, não sei se é a palavra, observar, porque tanto a esquerda quanto a direita vai por esse caminho de teorias conspiratórias. Então, assim, já vi gente de esquerda falando que isso é uma armação da direita, e a direita falando... Enfim, a tal da falsa equivalência, né, que eu concordo, não dá para se fazer equivalência entre nesses pontos, mas nessa hora parece que sabe, os extremismos eles estão muito alinhados em termos de teorias conspiratórias. Eles vêm com essas teorias conspiratórias. E isso é uma novidade das redes, não? Olá, bom dia, Mara, bom dia, Manuel, Paulo, prazer estar aqui. Eu concordo com você, Mara, eu acho que a primeira reação, é um estupor muito grande, uma surpresa muito grande, um choque ante o que aconteceu. A primeira vez desde Reagan, um atentado tão grave se faz contra um presidente ou ex-presidente, né? E logo de início começam a circular essas histórias. Eu lembro que ontem, chegando em casa, conversando aqui com uma pessoa próxima, ele me disse: eu não sei, isso aí está parecendo a armação do próprio Trump, porque há atiradores treinados que podem fazer esse tipo de show. Eu falei: olha, eu não sei você, mas eu não vou me colocar como um alvo de alguém que vai me atirar com uma bala de verdade para raspar meu ouvido a 300 metros de distância. Isso é algo impensável, é algo que não se faz. Se fosse uma coisa, né, um pouco menos dramática, né, um empurrão, uma coisa assim, ainda vai. Mas fica muito difícil crer que tenha, de fato, sido uma coisa produzida como estratégia de campanha, por assim dizer, dos próprios republicanos. Mas não vão faltar argumentos de um lado e de outro. No Brasil também, quando do atentado do Bolsonaro, e aí há algumas analogias possíveis, né, que a gente pode chegar, houve também, não faltou quem dissesse, e ainda hoje há, né, quem procurasse encontrar razões de um lado e de outro para que aquilo pudesse ser feito por qualquer um dos campos. Então, acho que está muito prematuro ainda para dizer. Preciso conhecer melhor a história desse rapaz, saber realmente que motivos o teria levado a fazer esse tipo de atentado. E acho que agora, a partir de agora, a imprensa americana vai esquadrinhar a vida desse sujeito, né? As investigações vão ainda se estender por muito tempo. E com o tempo vai ficando mais claro qual é
a real motivação. Vamos ver, tem muita coisa ainda pela frente. Professor Manuel, antes da gente entrar aqui nos bastidores, quando o Cláudio me passou o nome do atirador, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, ele é americano ou é imigrante? Porque se fosse um imigrante, isso reforçaria muito essa linha de campanha do Trump contra os imigrantes, não? Sem dúvida, essa é uma das linhas, mas aqui também é bom a gente deixar claro toda a complexidade que tem os Estados Unidos nesses cenários. Eu lembro, há alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, um atentado em Oklahoma, nos Estados Unidos, contra um prédio federal, e havia ali toda uma suspeita que eram terroristas internacionais, até porque os Estados Unidos sempre é um grande alvo, é o principal alvo do terrorismo internacional, por todos os motivos que a gente possa imaginar, maior potência, maior economia, maior atenção que sempre se dá. E depois era um grupo doméstico que praticou, era um grupo americano. Então você tem uma sociedade tão diversa, tão heterogênea, com tantos interesses diferentes, que você acaba tendo vários cenários possíveis, vários grupos possíveis. Agora, o que eu acho que especificamente neste caso, a gente tem que ter atenção é que o mundo atual ele está mais polarizado e os extremistas eles têm tido muita voz. A gente pode fazer várias análises, isso tem a ver com acesso a redes sociais, etc. Mas, de qualquer forma, está mais perigoso realmente o extremismo e atos desse tipo. A gente vê isso, todos nós que estamos debatendo, quem está assistindo a gente, quando a gente faz uma postagem de qualquer tipo, e todo mundo tem direito a expressar a sua opinião, e vem lá uma série de observações ou comentários embaixo, e muitos deles agressivos, com palavras de baixo calão. Então, a gente vive um mundo de acirramento, onde as pessoas acham que têm direito de agredir quem elas não concordam, fazer agressões, ou até mesmo, nesse caso, é evidente que tentou-se assassinar o ex-presidente Donald Trump. Então, acho que esses são os cenários. E em relação à imigração, aqui para nós no Brasil, parece que só o discurso do Trump é forte contra eles. Mas, na verdade, se a gente acompanhar as decisões dos democratas, a gente acompanha também que é geralmente na gestão deles onde você tem números recordes de deportação, por exemplo. Então, seja quem for o candidato, qualquer um deles, sempre alvo de crítica dos fluxos migratórios ou dos imigrantes. Tem aqueles que fazem um discurso mais forte, concordo que é o Trump, mas tem os democratas que também tomam decisões que muitas vezes deixam imigrantes ou grupos que defendem os imigrantes insatisfeitos. Então, esse cenário nunca me pareceu o mais próximo para esse atentado. Para este em específico, por enquanto, parece mesmo algum grupo insatisfeito com a continuidade da candidatura de Donald Trump. A dúvida que também nós temos, além de tantas outras, é: ele agiu sozinho, o que eu acho um pouco difícil, porque precisa toda uma articulação para que ele conseguisse esse acesso que ele teve, essa proximidade para alvejar o ex-presidente, ou se tem algum grupo que o apoiou e o ajudou na articulação. Essa é uma das grandes dúvidas no momento.